Não se distraia. Não distraia a sua mente. Em nome de Jesus. Porque o momento da palavra é um momento sério, um momento em que Deus fala conosco. Não pode haver distração. Porque se há distração, eu vou repetir, você não vai entender. Você não vai entender o que o Espírito quer que você nessa noite entenda. E às vezes a revelação do que Deus tem para você, queridos, está numa frase. Está numa frase que é ministrada aqui em cima. Às vezes naquela frase o Espírito queria ministrar no seu coração. E se você não entende, você nunca vai poder desfrutar daquilo que Deus quer fazer e realizar na sua vida. E em nome de Jesus eu lhe peço, fique atento. Vira uma pessoa da sua direita, da sua esquerda e fala: agora eu vou escutar a voz do meu Pai. Faça isso em nome de Jesus. Se não tem ninguém na sua direita, na sua esquerda, fala para quem está na frente. Agora eu vou escutar a voz do meu Pai. Não é a voz do teu pastor aqui, é a voz do Pai, a palavra do Deus vive. Amém, glória a Deus. Você abre comigo Mateus capítulo de número 14, verso 27. Mateus 14, verso 27. Nós vamos falar de algo nessa noite. O Senhor ministrou no nosso coração. Confesso que não era eu que deveria estar aqui ministrar nessa noite, mas o Senhor falou comigo que eu iria ministrar nessa noite. E eu entendo que Deus sabe todas as coisas. Ele conhece os seus filhos. No 27, no verso do capítulo 14 de Mateus. Amém? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Queridos, quando nós estudamos a palavra de Deus, e nós encontramos na Bíblia pelo menos 3 simbologias para a palavra vento. Nós vamos encontrar 3 simbologias, no mínimo 3 simbologias para a palavra vento. A primeira delas é uma referência simbólica ao Espírito Santo. A segunda é um dos elementos da natureza que muitas vezes na palavra de Deus é usado por Deus. Deus criou o vento. Diga amém por isso. E em terceiro lugar, estou falando da simbologia do vento na palavra de Deus. Em terceiro lugar, uma oposição demoníaca. Você vai encontrar pelo menos esses 3, ou no mínimo esses 3, essas 3 simbologias para todas as vezes que a Bíblia refere-se a vento. O Espírito Santo, um elemento da natureza, criado e usado por Deus para aquilo que Ele deseja. Ou então, quando se refere a uma oposição, e geralmente é uma oposição demoníaca. Quando nós falamos, por exemplo, vento como manifestação do Espírito Santo, nós vamos encontrar ali no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Não abra, depois está em casa, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, glória a Deus, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A Bíblia diz que eles ouviram um som como que de um vento impetuoso. E esse som inundou a casa. Não é que o vento inundou a casa, mas o som. Eles estavam escutando aquele vento, aquele barulho. E foi aumentando, até que então se transformou em
línguas de fogo sobre a cabeça deles. Isso é o que a palavra de Deus fala numa das simbologias a respeito do vento, uma das manifestações do Espírito Santo. De vez em quando você vê algum pregador falar, o Espírito Santo começa a soprar aqui o teu vento. Está se referindo à simbologia do capítulo 2 de Atos. Mas também nós encontramos, por exemplo, quando Deus se refere ao vento na palavra como um dos elementos da natureza que Ele criou. E criou para o seu propósito. A palavra nos ensina em Jonas, capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Diga bem por isso. O texto fala que um dia Deus chamou o seu servo, o profeta, e disse para esse profeta que ele deveria cumprir uma missão. Você sai daqui, Jonas, vai até ali do ladinho, ali em Nínive, só mais ou menos 800 quilômetros de camelo, e vai pregar para aquele povo que é gente boa, que é um povo bem maneiro, bem legal, bem carioca, né? Gente maneira, legal. Prega para eles, diz para eles que eu vou destruir a cidade. E Jonas falou: sim, senhor, com certeza, pode carimbar aí o meu passaporte para Nínive, eu vou. E a Bíblia diz que Jonas pegou e fez a sua mala e sumiu para o outro lado. Ele foi para o lado oposto daquele que Deus mandou ele ir pregar a palavra de Deus. Eu entendo que é uma palavra de arrependimento, de conversão. É mais ou menos aquilo que eu e você fomos chamados para fazer. Levar às pessoas, aos povos, uma palavra de arrependimento, uma palavra de conversão. E Jonas então resolve tomar um outro rumo. E o interessante é que ele entrou no navio, você conhece a história, foi lá no porão daquele navio, e ali resolveu tirar uma boa soneca e ficar tranquilo, de paz com a vida. E eu vou para o outro lado, Deus nem vai saber que eu fui, tem tanto profeta por aí, por que vai se importar comigo, não é verdade? Por que ele vai se importar com umzinho, se ele tem toda a nação de Israel que é profeta, que é sacerdote, que são escolhidos de Deus? De vez em quando você e eu pensamos a mesma coisa. De vez em quando nós pensamos a mesmíssima coisa que Jonas pensou. Por que Deus vai se importar comigo se Ele tem tanta gente que Ele pode mandar? Mas você sabe de uma coisa que eu encontro aqui? É que Deus queria que fosse Jonas. Não era José, não era Paulo, não era Pedro, eram nomes comuns naquela época. Não era Simeão, não é você, Jonas. E ele resolveu ficar de bem com a vida. Lá no porão, devia estar com bom dinheiro, porque comprou a passagem e foi descansar. E Deus resolve então interferir na vida dele. Interessante que Deus resolveu interferir na vida dele. E manda um vento daqueles, bem forte. Eu acho que aqui ninguém sabe o que é isso. Você nunca teve um vento de Deus na sua vida, né? Um vento tão forte que o navio começou a balançar, o mar se agitou. E todo mundo começou a ficar desesperado, e Jonas então é despertado e entende que tudo aquilo que estava acontecendo, aquela resistência, era da parte de Deus. Era Deus usando os elementos da natureza para impedir que Jonas chegasse aonde ele tinha determinado no coração. Porque ele resolveu fugir da vontade de Deus. Você e eu, queridos. E claro que aqui não é para todo mundo no sentido de profeta, mas eu tenho certeza que cabe a você alguma coisa da parte de Deus. De vez em quando Deus fala com você, não fala. De vez em quando Deus move o seu coração, não move. De vez em quando Deus sopra no seu ouvido, te dá um sonho, te dá uma revelação, usa alguém, sei lá, e fala com você. E você resolve dar uma de Jonas. E vai tomar o seu caminho. De repente parece que é até legal, porque estou aqui tranquilo nessa viagem. Mas lá no meio da viagem, Deus resolve mandar um furacãozinho para impedir tua continuidade, a tua expansão dos seus projetos. E Ele resolve trazer você de volta. E nós entendemos que não tem jeito de escapar da mão de Deus. Você está me entendendo aí? Não está se fazendo nada. Diga amém. Você pode dizer assim: fala Deus. Fala Deus. Mas
mais alto, eu não escutei. Fala, Deus! Então Deus vai usar os seus recursos para que você venha cumprir o propósito dele. E lembre-se disso. Tinha que ser Jonas. Então aquilo que Deus chamou você para fazer não é outro, é você. Não joga para outro essa mensagem. Sabe o que é o crente pá, né? O crente pá, ele pega a mensagem e joga para o outro. O meu vizinho. Não é para mim, aqui para o companheiro, é para aquele que não veio. Aleluia, é para você, diga amém. Aleluia! Agora também, queridos, em terceiro lugar que eu falei, como oposição da parte do inimigo. Você vai ver a história de Jó, você conhece, você chora quando lê. Capítulo 1, verso 19 diz assim: e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. O servo de Jó chega e fala para ele: olha, nós estávamos lá na casa dos teus filhos, eles estavam fazendo um churrasco, uma festona, aquelas festas de crente, sabe, só tem comida, né? Glória a Deus por isso. Amém. Estavam ali comendo aquela picanha maravilhosa, e veio um tornado que a gente não sabe de onde, e deu no meio da casa, a casa levantou e voltou para o chão e matou todo mundo, só eu escapei, porque eu estava assando a carne. Todo mundo morreu, e eu vim trazer a notícia. Queridos, a palavra de Deus diz que aqui foi uma oposição do diabo. Ele pediu autorização para Deus para tocar em Jó nas coisas que ele tinha. E claramente nós vemos aqui ele usando o vento para se opor, para criar uma resistência. Nesse caso, uma tragédia. Mas havia permissão de Deus para que isso acontecesse. É óbvio que o inimigo nunca vai poder tocar na sua vida, a menos que Deus permita. E no caso desse homem aqui, meu irmão, minha irmã, ele era um homem justo aos olhos de Deus. Ele não devia nada. E Deus permitiu. De vez em quando Deus vai permitir que você seja provado, que você passe na fornalha da aflição, que você seja provado como o ouro é provado, só para mostrar para o inimigo: está vendo? Não te disse que eles não blasfemariam, não murmurariam e não desviariam da minha presença? Deus vai fazer isso. Vai haver resistência, vai haver momentos de muita luta na sua vida. Você nem sabe por quê. Da onde veio esse vento? Eu me lembro, há muitos anos atrás, no ano de 2001, eu recebi um telefonema de um pastor. Nós temos uma amizade. Deus usava muito esse homem. Ele falou: irmão Santo, o negócio é o seguinte, se segura, porque o vento vai pegar, e se Deus não botar a mão nesse vento, você não vai ficar em pé. E realmente Deus permitiu que o vento batesse, e a gente parecia que estava flutuando, parecia um papagaio, uma pipa. O Senhor segura a linha, porque o vento está forte. Mas nunca veio uma prova sem que venha o escape junto. Vale. Sem que venha da parte de Deus a porta para você escapar. O que Ele quer fazer conosco muitas vezes é provar a gente, para que a gente saia purificado e glorifique o nome dEle. Glória. Em Atos, no capítulo 27, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo estava dentro de um navio, indo em direção a Roma. Jesus apareceu para ele e falou: eu quero que você vá a Roma, você vai testemunhar. Você está testemunhando em Jerusalém? Não se preocupe, você vai em Roma também falar do meu amor para eles, da minha palavra. E ele estava dentro desse navio, acorrentado como um prisioneiro. Capítulo 27 de Atos, verso 14 e 15 diz assim: mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. A resistência desse furacão que pegou o navio que ele estava era tão forte que eles começaram a jogar as coisas fora do navio. Não tinha como controlar mais aquela embarcação. Eles tiraram a mão do leme e disse: quer saber, deixa o navio ir à toa. Não tem o que fazer. Queridos, há momentos da tua e da minha vida que eu e você, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para baixo, olhamos para cima, e a gente não vê. A Bíblia diz que havia uma escuridão por causa do temporal, não chegava a luz do dia, em que você e eu não sabemos qual decisão tomar, o que fazer, o que eu faço diante dessa situação. Senhor, eu só vou orar.
Senhor, eu não sei o que fazer. Eu tenho a impressão que eu estou pregando só para mim aqui no espelho. E só eu me encaico nessa situação. Na verdade, Senhor, o que eu faço agora? A resposta está aqui. Tira a mão do leme. Porque se Jesus está na tua vida, Ele vai saber aonde essa embarcação vai chegar. Eles tinham um propósito, vamos chegar em Roma. Mas Deus resolveu mandar eles para uma pequena ilha. E naquela pequena ilha havia muita gente que precisava daquilo que estava na vida de Paulo. Isso é um mistério de Deus. Você às vezes não entende por que Deus faz as coisas. Por que Deus tira de emprego? Por que Deus fecha as portas para você e muda você de locais, até de lugares? Você vai estar vindo do norte para cá. Muitos daqui vieram também de outros estados. A gente não entende às vezes o porquê de Deus. Mas a gente solta a mão e diz: Senhor, me leva que eu vou. Eu tenho certeza que você vai ir para o centro da vontade de Deus. Deus queria que Paulo e aqueles homens chegassem na ilha de Malta. Havia pessoas ali que precisavam ouvir de Jesus Cristo. E dali então eles deram continuidade da viagem. Às vezes a gente tem que dar uma paradinha. Aleluia. Em algum lugar para falar do amor de Cristo. Eu digo amém por isso. Agora entenda nessa noite. A palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra para você vencer o medo, para você enfrentar toda a oposição, confiando naquele que te chamou, em nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos como o texto maior dessa palavra, em que os discípulos estavam atravessando o lago de Genezaré, Cristo havia mandado eles ir adiante, eles estavam enfrentando ventos contrários também. Eles saíram de um lado e começaram a ir para o outro. Eles tinham uma meta a alcançar. Jesus falou: sai daqui, vai para o outro lado, espera lá. Espera lá que eu vou. E ele foi orar. E orou de tarde até a quarta vigília. Ou seja, a noite inteira orando. E os discípulos lá, atravessando aquele lago. E houve uma resistência. Houve um temporal. Houve um vento forte. Que além de criar uma resistência para que o barco não avançasse, também gerou temor e pavor no coração deles. Escuta, o que eles estavam fazendo? Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Eles estavam simplesmente obedecendo a ordem de Jesus. Agora, queridos, mesmo quando nós caminhamos em obediência, não quer dizer que não haverá arrependimentos. Não quer dizer que não vai haver resistência. Não quer dizer que não vai haver levante da parte do inimigo para nos fazer parar. Mesmo andando debaixo de obediência, submissão, vai haver resistência. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. E a função deles é essa. Agora, o que Jesus nos fala e nos ensina que nós devemos tomar a atitude que Neemias tomou lá no livro de Neemias, quando ele estava reconstruindo o muro. Trabalha com uma mão, faz a obra de Deus com uma mão, mas na outra segura a espada. Segura a espada, porque o inimigo vai vir, você tem que ter a espada na mão. Você tem que ter a palavra de Deus na sua mão, para que quando o inimigo vier, você enfrente os dardos inflamados do inimigo e vença em nome de Jesus. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta da parte de Deus, que muita gente aqui tem enfrentado terríveis resistências da parte do inimigo. E muitas vezes nem comenta, nem fala com ninguém, enfrenta sozinho. Tenho certeza que muita gente aqui tem sido chacoalhado pelo vento da oposição do inimigo da nossa alma. Mas se você, deixa eu dizer algo, se você está em obediência ao Senhor Jesus, o teu amado Cristo, o teu Senhor, ainda que haja obediência, Ele vai te dar vitória. De alguma maneira, Ele vai clarear seu dia. Agora o texto fala que eles estavam lutando contra aquela tempestade para não naufragar, para que o barquinho não afundasse. E de repente eles olham e veem um vulto caminhando em direção a eles. Eles estavam tão assustados. Diga assustado. Que eles pensavam que Jesus era um fantasma. Pensa numa coisa dessa.
Eles pensaram que quem estava ali não era o Senhor deles, era. Você sabe que tem momentos que a opressão é tão grande na nossa vida que aí nem a voz de Jesus consegue se diferenciar. E você pensa que Jesus é genérico? Você acha que Jesus perdeu o poder, perdeu a força, esqueceu de você ali no meio do oceano? Mas a Bíblia diz que ele caminhou pelas águas e chegou lá. Agora, deixa eu te dizer uma realidade espiritual. O inimigo, ele sabe muito bem a respeito dessa arma eficaz chamada medo. Ele conhece bem essa arma. Ele tem estudado o homem por milhares de anos. E ele sabe muito bem usar essa arma. E uma das primeiras coisas que essa arma faz é roubar a visão espiritual do crente. Ele rouba a visão. Eles não reconheceram que era Jesus que estava vindo. Eles estavam com Jesus todos os dias da vida deles, por alguns anos. E quando Jesus vem, eles não reconhecem que é Jesus. Eles tiveram a sua visão espiritual obscurecida pela resistência e pela opressão. O medo faz isso. O inimigo sempre vai colocar obstáculos para que você sinta medo. Outra coisa que o medo faz, ele paralisa a pessoa. Ela está indo tão bem na caminhada, ela está se desenvolvendo, ela está correndo, ela está lutando, ela está fazendo a obra, mas ele começa a criar situações, sussurrar no teu ouvido, colocar impedimentos e a pessoa começa a ter medo. Eu me lembro que quando eu era jovem, não faz muito tempo, eu estava seria mais ou menos no middle school, no middle school para o high school, e nós tivemos um campeonato de futebol. Era uma bênção no futebol. Era um futebol de quadra, né? Aquelas quadras de cimento, assim, que era uma coisa terrível. Assim. Eu me lembro bem que nós tínhamos um timinho que era a segunda série, tinha um pessoal da terceira série. Os caras da terceira série eram fera, eram os melhores, eram profissionais, e nós éramos os amadores. Mas por uma felicidade, não sei o que aconteceu naquele tempo, não sei se era Deus ou a gente, nós estávamos ganhando todas. E nós entramos na final para lutar contra eles, para jogar contra eles. Eu nunca fui bom de bola, com os irmãos, mas naquele tempo eu não sei o que estava acontecendo. E tive muita graça, comecei a fazer mais do que eu devia. Mas eu me lembro bem, Deus me fez lembrar hoje isso, que eles viram que a gente estava jogando muito. E eu ouvi eles falar, eu estava na defesa, não dá para passar ele, não conseguimos passar ele. O cara está jogando muito, falou assim, eu me lembro bem. E eu me lembro bem também quando eles tramaram, nós vamos agir diferente. Eu era molecão, os caras grandalhão chegavam no meu ouvido e falavam assim, a gente vai derrubar você, nós vamos quebrar você. Chegava um, chegava o outro, começou a falar no meu ouvido, nós vamos bater em você, nós vamos quebrar você. Só ameaça, mas foi suficiente para que meu coração congelasse e eu paralisasse. Se eu jogava bem, acabou ali. Eu entendi pelo Espírito de Deus que o diabo faz a mesma coisa na minha e na tua vida. Eu não vou conseguir passar porque ele está se desenvolvendo bem, ela está indo bem. Quer saber? Vamos começar a soprar no ouvido. Vamos começar a gerar medo. Olha, você, rapaz, lembra do teu passado, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não serve para nada. Gera medo. E você sabe, irmãos, que muitas vezes nós aceitamos as mentiras de Satanás. Muitas vezes nós aceitamos as mentiras de Satanás. O diabo sabe que a arma chamada medo paralisa. Paralisa ou não paralisa? Quantas vezes você estava correndo, você estava indo bem, e de repente você parou. Por situações que surgiram, circunstâncias que entraram na sua vida, e você parou. Ele sabe que paralisa. Outra coisa, ela enfraquece o ânimo da pessoa. A Bíblia diz que o exército de Israel estava de frente do exército inimigo. E tinha um tal de Golias lá, um camarada 10x10, um guarda-roupa, um lutador do UFC misturado com um lutador wrestler, não sei, português, luta livre. Era um camarada gigantesco. E um cara só estava ameaçando toda a nação. Todos os soldados estavam com medo. O ânimo, a Bíblia diz, o ânimo dele estava a zero.
momento de desânimo, diga desânimo. Ele enfraquece o ânimo da pessoa, e a pessoa começa então a se sentir totalmente incapaz de avançar em qualquer direção. Em qualquer direção, o medo faz isso. Foi preciso um moleque, um piá, como diz na minha região, um guri, mais lá para o sul, com um estilingue para derrubar o gigante e envergonhar todo mundo. Porque geralmente criança não vê medo. Nós, na nossa cidade, quando a gente chega em alguns lugares, assim, por exemplo, nadar no rio, a gente pensa 10 vezes, o moleque vem correndo e pula. Não é assim mesmo? Porque criança não vê medo, a gente já sabe, nós começamos a raciocinar demais. Tem hora, meu amigo, que você tem que fechar o olho e caminhar em nome de Jesus. Minha irmã, tem hora que você tem que fechar o olho e dar um passo de fé em nome do Senhor. É o ânimo enfraquecido através do medo. O medo do futuro. O medo de que amanhã você não vai conseguir pagar suas contas. O medo de que amanhã você vai perder seu trabalho. O medo de que amanhã você não vai ter onde morar. O medo do futuro. Deixa eu te dizer algo, será que você não sabe? O teu futuro está nas mãos do Senhor Jesus. Ele te sustentou há quanto tempo já? Quanto tempo Deus tem te trazido na palma da mão dele? Hã? E você acha que ele vai pegar e fazer assim, ups, desculpa, escorregou? Ele não é como você, irmão. Aqueles que estão na mão dele de modo nenhum serão tirados. Mas o medo faz a gente parar, faz a gente enfraquecer. Ele rouba a certeza da presença de Jesus, da presença de Deus. Eles não perceberam que Jesus estava bem ali na frente deles. O medo era tanto, o pavor era tanto, que eles não reconheceram. Escuta, isso é sério. A presença de Jesus. Tem muitas vezes que nós não reconhecemos que Jesus Cristo está do nosso ladinho. Que Ele está falando conosco, Ele está dizendo, ei, não tema, sou eu. Tem muitas vezes que Ele está falando com você, você não percebe. Os discípulos tiveram tanto pavor, mesmo quando Ele falou, não escutaram, mas não reconheceram a voz de Jesus. Pensa numa coisa dessa. Tanto que Pedro teve que dizer assim, se és tu mesmo, me chama que eu vou. Aí ele falou, também. E Pedro caminhou sobre as águas. Ele deu pelo menos uns 2, 3 passos. Mas quando ele olhou para o vento de novo, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Aqui volta de novo. Jesus nos chama. A gente recomeça e de repente olha de novo. Quem mandou olhar para o vento? Quem mandou tirar os olhos de Jesus? Escuta, quem mandou tirar os olhos de Jesus? Era para ter ficado olhando para Ele todo o tempo. Não era para olhar para as pessoas que estavam ao seu lado, para as circunstâncias, para os problemas. Era para olhar para Jesus. E Pedro afundou. Mas Pedro era sábio, né? Antes dele afundar totalmente, ele clamou, Senhor, salva-me! E Jesus enfiou a mãozona lá no fundo, a Bíblia diz que ele afundou, tocou o fundo do lago. Jesus estendeu a mão e levantou ele. Porque Jesus não gosta de ver ninguém no fundo do poço. Aleluia. Jesus não gosta de ver nenhum dos seus filhos caído e prostrado. Jesus não gosta de ver ninguém afundado no pecado, no erro, no engano. Ele estende a mão, se clamar, ele estende a mão. Ele tirou Pedro e falou, venha Pedro, venha andar comigo. Irmãos, Jesus estava sobre as águas, como eu estou aqui de pé sobre essa plataforma. Ele estendeu a mão, tirou Pedro e botou Pedro aonde? Do lado dele. Comigo, segura em mim que você vai caminhar sobre as águas. Existem situações na nossa vida, e na verdade são situações impossíveis de você caminhar por elas, passar por elas, sem Jesus. Eu não estou falando daquilo que é possível, racional, que você de repente aí pode conseguir através de alguma coisa, por exemplo, você vai em casa com um americano ganhando green card, isso é possível fazer, ainda que é rápido. Mas existem situações que é
impossível para um homem e uma mulher vencer se Jesus Cristo não estiver junto com ela. Porque é impossível alguém caminhar sobre as águas. Mas Jesus levou ele até o barco e entrou no barco com ele. E aí cessou o temporal. Que o diabo sabe, quando chega Jesus, ele tem que bater de água. Diga bem por isso. Quando Jesus vem, ele entra na sua casa, ele entra na sua vida, ele entra no seu trabalho, na sua situação, vendo se acaba. Queridos, a Bíblia fala que muitos homens sofreram perseguição, oposição, resistência. Ninguém foi maior do que Jesus em questão de oposição e resistência. Eu sempre gosto de pensar em Davi, o rei Davi, porque ele era um homem que estava numa dispensação totalmente diferente dessa. Mas pensa num cara que teve resistência desde o começo da sua chamada. Desde o dia que recebeu uma unção na vida, ele começou a receber resistência e oposição. Isso nos faz entender pelo menos uma coisa, que a unção que está na sua vida vai trazer resistência e oposição do inimigo. No caso dele, trouxe do rei e de algumas pessoas que estavam perto do rei. Nós transferimos hoje para o Novo Testamento, sabemos que isso é espiritual. Ninguém passou tanto quanto Davi, mas ele foi capaz de vencer o medo, de sobrepujar o medo, fazendo uma coisa. Eu entendo que essa arma é a arma que vence o medo. Ele se tornou um adorador. Ele resolveu: quer saber de uma coisa? Eu vou escrever poesia, eu vou escrever música, vou pegar minha arpinha e vou começar a cantá-las. Aí ele fez lá o Salmo 27 e ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Olha o verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Confiaria no quê? Que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a força da minha vida. Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus. Que camarada tremendo foi esse homem. Que salmo maravilhoso é esse. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha o coração dele: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Qual é o desejo dele? Que eu viva na presença de Deus todos os dias da minha vida. Aleluia! Que eu esteja na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Agora você vai enfrentar a resistência. Se você não souber usar as armas para vencê-las, elas vão dominar você. O medo, o fear vai dominar a sua alma. Você vai parar. Romanos, no capítulo 8, verso 33, ele diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Responde. A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Eu apóstolo perguntando para a igreja: quem vai nos separar? Como está escrito: por amor de ti. É por amor a Ele. Nós somos entregues à morte todos os dias. Somos como ovelhas preparadas para o matador. Eu estou certo de que eu vi uma certeza no coração de Paulo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma ou criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Mas se você permitir que o medo continue uma oposição no seu coração, você vai parar, você vai desistir e você vai jogar a toalha. Mas Ele continua te amando. Aleluia. Alabassurinha. Ele continua com a voz perdida. Vem, que eu te tiro daí. Clama a mim. Feche os seus olhos, por gentileza. Se tem alguém aqui nessa noite, essa mensagem aqui o Senhor me deu essa semana, eu nem sabia quem estaria aqui. Mas se você está nessa situação e precisa clamar, clama agora. Senhor, salva-me. Fala com Deus. Se você precisa que Ele te resgate, porque o medo te paralisou, o medo fez com que você parasse, saísse do seu posicionamento com Deus. Aleluia. Ele está dizendo para você nessa noite: clama. Clama a mim. Clama a mim. E eu responderei grandes coisas na sua vida que você não conhece. A questão, queridos, não é permanecer. Deus não espera que a gente não falhe, que a gente não erre, que a gente não tome atitudes que nos vão afastar da presença dEle. Ele não espera, Ele sabe que isso vai acontecer. Faz parte da jornada. Eu acabei de falar de Pedro aqui. Duvidou 2 vezes e se afundou. Mas Ele espera que nós clamemos por Ele, porque a gente sabe que Ele existe. E que Ele é poderoso para salvar, para resgatar, para transformar, para libertar, para dar vida. Aqui está morto. Aleluia. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé do jeito que você está, com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Jesus disse: não temas, sou eu. Se você foi tocado nessa noite, se você foi tocado nessa noite pelas mãos, por algo, se você sentiu algo no coração, se você sentiu uma queimação na alma, se você sentiu que o Senhor está falando com você, Ele está dizendo: não temas, sou eu. É Jesus falando com você. É o Senhor que me enviou aqui para trazer essa palavra para você nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que alguns irmãos aqui têm recebido tantas afrontas de Satanás. Mas Ele diz: nós somos mais do que vencedores. O verso seguinte diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Overcome your fear. Vença o seu medo nessa noite. Vença a afronta de Satanás nessa noite. Cristo está com você. Talvez você sinta que o seu barquinho está sendo jogado de um lado para o outro por ventos fortes e você vai naufragar. Deixa eu te dizer: Jesus está dizendo: não temas, sou eu. Amém. Chama que eu entro. Clama que eu estendo a mão. Estou aqui. Mas Ele é educado, Ele é tão educado que Ele espera que a gente fale algo para Ele. A gente diga: Senhor, me ajuda. Senhor, socorre meu matrimônio. Senhor, salva meu filho. Senhor, salva minha filha. Aleluia, Senhor, meu patrão, o Senhor quer me mandar embora. Escuta, vença o medo. A gente vence o medo confiando nele. A gente vence o medo entregando tudo para Ele. Faça como os irmãos que estavam com Paulo naquele barco. Nós soltamos no leme. E não tem o que fazer. Jesus vai fazer. Aleluia. Se você se sentiu tocado pelo Senhor nessa noite, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Quero ministrar na sua vida. Não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Vença hoje o seu medo. Vença isso em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fica com os olhos fechados.
estava em obediência a Ele. Você estava caminhando em obediência. Mas o vento bateu. A sua alma se encheu de sentimentos que não veio do Senhor e você afundou. Hoje, Jesus te deu essa palavra. Jesus te deu essa palavra. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. Que bom. Mas o pecado bateu na sua porta e você abriu ela. Você abriu ela e ela entrou na sua vida. Aleluia. Bênção nessa noite, medo. Glória a Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero te dar 30 segundos para você sair do seu lugar. Vira aqui na frente. 30 segundos em nome de Jesus. E você fica orando aí, intercedendo aí. Nós estamos numa batalha espiritual. Aleluia. Contra principados e potestades. Contra as forças que tentam prender as nossas vidas, impedir que a gente avance. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer te ajudar nessa noite. A mão de Cristo está estendida sobre você nessa noite. Para te levantar. Para tirar você dessa situação. Em nome de Jesus. Deus, a palavra de Deus que o perfeito amor lança fora o medo. O crente não anda em medo. Com medo de nada. Mas em confiança. Sim, Senhor. Nós andamos sem ver. Nós andamos confiando nele. Aleluia. Aleluia. Desde o começo desse culto, o inimigo estava tentando atrapalhar esse culto. Será que você não percebe? Que houve uma batalha espiritual tão forte para que esse culto não acontecesse. Aleluia. Porque ele queria tocar em vidas aqui, em corações nessa noite. Aleluia. Ele queria tocar em sua alma nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar para os irmãos que estão aqui. Glória a Deus. Peço aos ministros que venham orar comigo e põe as mãos. Ministra o santo que está na sua vida sobre eles. Ministra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Deus está quebrando coisas aqui nessa noite. Está dando um renovo, um refrigério, porque o rio de Deus passa aqui. O rio do Espírito está passando aqui. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, oh Pai. Senhor, toma teu filho nas mãos. Renova seu coração, a sua fé nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, destrói, Senhor. Oh Pai, toda seta do inimigo, Senhor, para tentar fazê-lo parar, desacreditar nas promessas. Oh Pai, as resistências que ele tem enfrentado. Senhor, oh Pai, as oposições, em nome de Jesus. Caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, as oposições da vida da tua filha. Senhor, toda a resistência do mundo espiritual, nós repreendemos nessa noite. Pedimos, Espírito Santo, ajuda a tua filha a vencer exércitos, a saltar muralhas. Ó Deus, a ver o futuro, Senhor, com olhos de esperança. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma teu servo, Pai, nas mãos. Senhor, o ministro da vida dele. Pai, o futuro dele está nas suas mãos. O Senhor tem, Senhor, contato nas suas mãos. Ó Deus, eu ministro na vida do meu irmão, Senhor, para que, ó Pai, nessa noite o Senhor toque ele, Senhor, renove a sua fé, renove a sua fé, renove o seu corpo físico, renove, Senhor, o seu rim. Em nome de Jesus, Espírito Santo, traz a cura, traz em nome de Jesus, lhe clamamos, em nome de Jesus, ministramos a vida da tua filha. Graça, Senhor, sobre graça, meu Deus, dá força a ela, Senhor, dá renovo espiritual, refrigério, Senhor, em nome de Jesus, para que ela possa vencer toda resistência, toda oposição. Meu Deus, ela tem se posicionado, ajuda ela, Senhor, toma ela pelas mãos, em nome de Jesus. Glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para o meu irmão. Eu peço nessa hora, Espírito Santo, meu Senhor, toma meu filho, teu filho nas mãos. Ministra, Senhor, ministra, renova a sua força, a sua fé, a sua convicção. Ele possa ver o futuro, Senhor, com os teus olhos, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do
do Senhor Jesus, igreja, ora, igreja. Não seja espectador. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo Maurício. Eu peço a tua graça. Espírito de Deus, ajuda o Maurício, Senhor. Segura na mão dele, Jesus, nessa noite. Segura nas mãos do meu irmão, Senhor. Segura, Senhor. Dá vitória a ele. Ele possa vencer no teu nome. Toda afronta, Senhor. A tua palavra nos ensina, Senhor, que ninguém pode. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ajuda, Senhor, ajuda, Pai. Ele tem um chamado, Senhor, e a oposição por causa do chamado. Ah, Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no coração. Humildade, eu lhe peço isso. Isso aqui não é movimento. Isso aqui não é para se mostrar. Isso aqui é para pedir ao Espírito Santo. Coloca sua mãozinha no coração. Quero orar com você. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aqui está a sua igreja, Senhor. Ministrei a tua palavra. A Obrigado. tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra é poderosa. A tua palavra nunca volta vazia. E eu entendo, Senhor, que cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos enfrentado muita oposição do adversário, mas ele está derrotado em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, Senhor, eu entendo também que nós precisamos de um posicionamento espiritual. E nós temos que estar, Senhor, posicionados de maneira que o Senhor venha nos usar. Que o Senhor fale e a gente escute. Que o Senhor apareça e a gente consiga ver, Senhor, e distinguir a tua presença. Ajuda a tua igreja, ajuda teus filhos. Trabalha de uma tal maneira que eles possam, Senhor, ser tocados todas as vezes que o Senhor se aproximar deles. Fala com eles nas madrugadas. Traz sobre eles revelações que eles nunca tiveram antes. Traz sobre eles, Senhor, aquilo que o Senhor desejou tanto durante muito tempo. Que neste ano 2014 o Senhor está começando a fazer. Eu lhe peço, Senhor Jesus, que assim seja no teu santo e eterno nome. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Pode dizer Deus. amém. Amém.